Olá, gente! Tá começando mais um programa Falando Nisso, pelo portal De Olho no Fato, diretamente do estúdio Paulo de Souza. Eu sou Thiago Azevedo. Na cabine de descompreensão tem Sérgio Santal. Olá, olá, olá. Tudo bem, Sérgio? Olá, tô com fome, tô querendo... Seu cabelo tá mais brilhoso hoje, tá? Eu sou loiro natural, eu pinto a sobrancelha pra dar um tchan. Tá bom, mas ficou bem assim, Sérgio. Acho que você tá com uma aura mais clara hoje. Eu sou angelical. Mais acesa. Acordei de bom humor. Acordei Cê 6 horas da manhã. Oi? Namorou ontem? Não, tô de preceito. De novo? Ad eterno. Meu Deus, todo programa ele tá de preceito, mas enfim. E pra conversar comigo, conversar com a gente nessa loucura aqui, estamos com a deputada estadual que preside na LERJ a CPI do reconhecimento fotográfico nas delegacias. E não só isso, essa deputada aqui, gente, foi a mulher mais votada da história da LERJ. Renata Souza, tudo bem? Oi, Thiago, tudo bem, meu amor? Que Que bom estar aqui com vocês. Que prazer conhecer o Sérgio iluminado. Isso porque ele não começou a falar ainda, tá? Depois você vai mudar dessa ideia, talvez. Ai, meu Deus. Bom, a Renata veio pra cá, pra Itaboraí, pra fazer uma agenda. Eu aproveitei e agarrei ela. Não, vamos conversar com a gente. Então, pra começar, Renata, me fala, o que você tá fazendo em Itaboraí, mulher? Eu vim aqui conversar com aqueles e aquelas que apostaram na gente aqui em Itaboraí, né? Você teve quase 1000 votos aqui. Exatamente. Então não é à toa que eu sou a mulher mais votada do estado. Aqui a gente teve uma campanha bem bonita em Itaboraí, com pessoas que não são do campo da política em Itaboraí, mas pessoas que se movimentam diante da necessidade da gente mudar também a cara do poder, né? Que bacana, que bom. Seja bem-vindo à cidade. Obrigada. Tá de portas abertas, pode voltar quando quiser, inclusive aqui também. Opa! Tá? Agora, pra quem não conhece a Renata, acho difícil, mas pode ter gente que não conhece ainda. Fala pra gente, quem é essa menina da Maré que virou deputada? Então, uma mulher preta da Maré que construiu aí a vida a com muitas adversidades, afinal de contas, falar de uma favela que hoje, muitas vezes, está no noticiário do ponto de vista da violência, é difícil para todos nós que vivemos e compreendemos a favela como um lugar de potência. Por que de potência? Porque, afinal de contas, viver a adversidade não significa que a pessoa vai se dobrar a uma situação que é de extrema violência. Pelo contrário, é de construir formas de superar essa violência e garantir que a favela e a periferia sejam um espaço de potência, seja um espaço onde a vida seja respeitada. Então, nesse sentido, na Maré, eu construo muitos laços, em especial porque eu tinha um jornalzinho comunitário, Jornal Cidadão. Na verdade, não era meu, mas era como se fosse meu. Um jornal comunitário onde a gente conversava muito com as pessoas. Então, eu começo a minha atuação com a comunicação comunitária. Então, conversando com os moradores sobre os problemas cotidianos de falta d'água, falta de luz, falta de saneamento básico. Então, é a partir dali que eu circulo as 16 favelas da Maré. Então, é muito interessante que as pessoas hoje que criminalizam a favela falam: como é que uma deputada entra dentro de uma favela? Olha, eu entro numa favela que eu fui criada. Na verdade, eu nasci. Devia ser o contrário, né? Como é que saiu uma deputada de dentro da favela? Ou melhor ainda, como é que um deputado não entra na favela, né? Porque se é representante do povo, deveria ter como ação ir nos espaços mais empobrecidos, nos espaços onde a população precisa da ação do deputado. Como é que foi sua infância, Renata? Minha infância foi uma infância muito feliz, apesar das dificuldades, né? Minha mãe criou 5 em casa, então éramos 3 nascidos da minha mãe, né? Biologicamente falando, e mais 2 primos, então fomos criados em 5. Mãe solo? Não, minha mãe tem meu pai, com todas as diversidades também das relações. Meu pai acompanhou o nosso crescimento. Meu pai é cria do Complexo do Alemão. Que chega a ser uma exceção, né? Porque geralmente as mulheres são solo. E as mulheres pretas, né, são abandonadas e tal. Eu acho que teve ali também, além do amor que um sente pelo outro, eu acho que teve muita pressão do meu avô. Meu avô sempre dizia pro meu pai: olha, volta pra casa. Olha, porque tem isso, né? Ter um pai presente também é cobrar dos filhos compromissos. Então, minha mãe sempre fala que era meu avô que defendia ela pro meu pai, assim, do tipo:
Meu pai sempre foi da rua, sempre foi bagunceiro, mas ele sempre voltou para casa. Então eu acho que isso fez diferença na nossa criação também. E você viveu nessa realidade, que é a favela, e virou deputada. Você se decepcionou um pouco quando chegou na Alerj? Porque a coisa não é como muita gente pensa, né? Vou chegar lá pra mudar o mundo. Não é mesmo. Não dá pra mudar o mundo. Na verdade, eu não me surpreendo tanto, porque eu já trabalhava como assessora parlamentar. Eu fui assessora parlamentar do Marcelo Freixo, durante um tempo em que a gente falava de direitos humanos na sua completude dos direitos humanos. Então, direitos humanos é sim você respaldar a vida das pessoas, porque não existe pena de morte no Brasil. Mas é também acesso à água, acesso à moradia, acesso à saúde. Então, direitos humanos é a potencialidade que a gente tem de impulsionar a política pública para a dignidade humana. Então, eu trabalhei com o Freixo durante um tempo, durante uns 10 anos. Depois fui fazer a campanha de Marielle Franco, porque nós decidimos ali que a gente precisava de uma mulher preta também nesse espaço de poder. E como a Marielle já trabalhava muito com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, e nós tínhamos uma necessidade de uma representante que dialogasse com a favela, com a periferia, com o movimento negro, com o movimento de mulheres, com o movimento LGBTQIA+, a gente escolhe a Marielle como a nossa candidata. E eu coordenei a campanha da Marielle, ela foi eleita e eu fui chefe de gabinete da Marielle até o seu feminicídio político. Então, eu vou falar da Marielle daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar sobre o seu trabalho na CPI. Que eu acho um absurdo a gente ter que abrir uma CPI pra isso. Claro. Porque em pleno 2023, onde um reconhecimento fotográfico, às vezes uma foto 3x4 antiga, é o suficiente pra prender alguém. E na maioria das vezes, ou em todas as vezes, uma pessoa preta que é condenada por uma foto aleatória. Na maioria das vezes. Como tá sendo esse trabalho e como é ter que lutar por uma coisa tão óbvia? Claro. Então, aí chegar nesse espaço de poder que não foi fácil, porque eu não sou filha de uma pessoa que veio da política, eu não sou irmã, eu não sou mulher de ninguém que vem da política, né? Eu venho da política a partir desses movimentos sociais que me compõem. Então, quando chego lá, é óbvio que temas como esse, de um reconhecimento fotográfico, mexe comigo. Por quê? Quem são as pessoas reconhecidas hoje, equivocadamente, nesse reconhecimento fotográfico? São jovens negros de favela e periferia. Então, eu realmente sinto também a dor dessas mães que têm os seus filhos ou assassinados ou encarcerados. Então, essa CPI, ela busca, na verdade, a justiça como justeza, que é o que eu digo sempre. A gente não pode imaginar que uma pessoa que chega ali violentada dentro de uma delegacia, que chega estressada, com medo, com ódio, com todos os sentimentos de um ser humano, tem a capacidade de reconhecer uma fotografia que aquele foi o seu algoz. E mais que isso, tem até vários estudos nesse sentido sobre a psicologia do testemunho, que a pessoa eivada de todos esses sentimentos, dificilmente ela reconhece. E a delegacia também é um espaço que muitas vezes não é acolhedor. Então, quando se mostra uma foto... Né? É assustador no final das contas, né? Quando se mostra uma foto, as pessoas acham que ela tem a obrigação de reconhecer. E, às vezes, aquela foto, a pessoa não tá ali. E aí, uma das coisas que eu descobri no decorrer dessa CPI é que essas fotos vão parar ali nesse álbum de fotografias dentro das delegacias e as pessoas não sabem que a foto foi parar ali. Então, às vezes, a pessoa nunca passou, nunca fez um boletim de ocorrência, nunca teve nada envolvido com qualquer tipo de crime. E a fotografia dela foi parar ali naquele álbum de suspeitos. E por que aquela foto foi parada ali? Eis a questão. Essa é a pergunta que a CPI está querendo responder. Por isso que a gente tem ido às delegacias, tem ido ao Instituto Félix Pacheco, que a gente soube que era dali que se fazia a perícia sobre as fotos. Aí eu chego no Instituto Félix Pacheco, foi a ida, a visita técnica dessa semana, e descubro que não há, no estado do Rio de Janeiro, nenhuma perícia sobre fotos reconhecidas dentro das delegacias. Ou seja, a foto que vira, em tese, a única prova para prender e condenar uma pessoa, essa imagem você não sabe de onde veio,
não passou por perícia e muitas vezes a pessoa que foi presa, obviamente, não era a pessoa da foto. Gente, isso é de um Não, absurdo. é um escândalo. E o Rio de Janeiro hoje é o epicentro das prisões equivocadas por reconhecimento de foto. E aí é importante dizer, prisões equivocadas ou racismo institucionalizado? É uma questão também a ser respondida, porque a Defensoria Pública apontou um estudo onde 80% dos reconhecimentos fotográficos equivocados eram exatamente com pessoas negras, pobres, de favela e periferia. E aí se torna ainda mais difícil para lutar por uma justiça para essas pessoas. Sem dúvida. São essas pessoas que têm menos acesso. Menos acesso, não tem acesso a advogados. Muitas vezes as pessoas ficaram presas. E são silenciadas também, né? Não, super silenciadas. Então a gente pegou casos onde a pessoa ficou presa 3 anos. Olha Teve isso. casos que a pessoa ficou 1 ano, 2 anos. A gente está acompanhando um caso que a pessoa foi presa. Então você destrói a vida de uma pessoa e você não faz justiça. Porque é óbvio que se você prendeu alguém equivocadamente, quem cometeu o crime tá solto. É. Entendeu? Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre a política no Estado. A esquerda no Estado é um pouco dividida, se não muito dividida. A gente teve o exemplo, por exemplo, na campanha... Um exemplo, por exemplo, é ótimo. A gente teve o exemplo na última campanha, onde o André Ciliano foi candidato ao Senado, o Molon foi candidato ao Senado, numa divisão que acabou elegendo o Romário, que teve menos votos do que os dois juntos. Uhum. Né? Sim. Por que a esquerda não consegue dialogar para se unificar? É possível essa união ou não? Bom, na verdade eu sou uma pessoa otimista. Eu entendo que o campo de esquerda e o campo progressista, ainda mais nesse momento de muitos, onde o nosso país, o nosso estado viveu muitos retrocessos, a esquerda e o campo progressista, ela precisa ter uma agenda comum de luta para a superação da miséria e da extrema pobreza, de luta para a produção de emprego e renda, né, para um SUS de qualidade. Então eu acho que o campo progressista ele tem esse potencial muito grande de trazer esse debate. Mas às vezes os interesses pessoais e particulares impedem que isso ocorra. Então, por exemplo, eu sei, enfim, dos interesses entre os partidos de esquerda, às vezes não estão coadunando no sentido das outras ampliações. Então, por exemplo, um partido de esquerda pode se aliar a partido de direita? Pode? De extrema... Pode? Bom, eu prefiro entender que se o partido de esquerda ele tem uma agenda tática onde um centro-direita dialogue, ok. Mas porque quando você chega na extrema-direita são pautas completamente diferentes. Se a gente for pensar na acabam esquerda, na extrema-direita, não vai Não, dialogar. Não dialoga. Então, assim, tem concepções de sociedade, tem concepções do olhar, inclusive, sobre a mercantilização das cidades, sobre o encarecimento da cidade, sobre o não acesso a emprego, renda, o não acesso a moradia digna. E muitas vezes tem uma lógica colocada na política, em especial de um campo de direita que já está consolidado no poder, porque é óbvio, a esquerda e o campo progressista têm menos voto, né? O estado do Rio de Janeiro. A esquerda hoje ela tem 25% dos votos do Rio de Janeiro. Então, não é fácil competir com a direita e a extrema-direita no Rio de Janeiro. Mas é óbvio que a gente sabe também que tem muitas pautas que são inegociáveis. Por exemplo, a gente não acha viável que se dê garantias dos ricos ficarem mais ricos e dos pobres ficarem mais pobres. Isso você vai ter que mexer com a especulação imobiliária. Olha o problema. Às vezes a especulação imobiliária garante campanhas inteiras. Então, é nesse ponto que a esquerda diverge. Sérgio? Renata, deputada, você não acha que a esquerda no Rio de Janeiro está muito elitizada e não chega nas periferias como deveria acontecer? Tipo, nas periferias, sobretudo aqui falando sobre Itaboraí, tem muita igreja evangélica. E a gente percebe, olhando o cenário político atual, que a bancada evangélica, por mais que elas não concordem em alguns pontos, elas estão unidas em prol de um ideal. Exatamente. O Brizola já falava isso, né? Que a esquerda precisava subir o morro, a esquerda precisava ir na Baixada Fluminense.
O que eu lembro que na aconteceu? campanha do terrível Temer, né, do golpe, aquela coisa toda, teve uma campanha das novas diretas já, que era feita na Vieira Solto, né? Que era uma bolha elitizada, sabe? E não era tipo na Baixada Fluminense, por exemplo, uma campanha como aquela. Não, eu sou uma mulher preta favelada, então críticas à esquerda eu tenho de monte. Em especial essa esquerda que é elitizada e que é intelectualizada, que parte somente da universidade e desse lugar onde fazer o debate é, em tese, um pouco mais simples. Afinal de contas, vocês não têm ali os mesmos problemas que as pessoas que chegam na universidade têm. Então, uma pessoa que chega na universidade e está pensando num campo de superação da miséria e da pobreza é uma coisa. Outra coisa é quem está vivendo a pobreza. Quem está vivendo a fome. Então, eu acho que a esquerda, ela sempre veio, e esse é um desafio para o nosso campo, como se fosse a luz, a verdade e a vida, fazendo aí um panorama aí, parafraseando um pouco a questão cristã. Chega como se fosse eu sou a luz, a verdade e a vida, e esquece de ouvir as pessoas que estão ali. Então, há uma prepotência, exatamente do ponto de vista do que eu sei o que é melhor para você, então nem preciso te ouvir porque eu sei o que é melhor para você. Acho que a popularização do campo de esquerda, ela tem ocorrido. Tem ocorrido com pessoas como eu, como Marielle Franco, pessoas como a própria Benedita, que vem da favela da periferia e fala assim, olha só, a perspectiva de esquerda que a gente quer é que seja uma esquerda popular, alinhada com as lutas sociais, no chão da favela da periferia, né? A cabeça pensa onde os pés pisam. Se os seus pés não pisam nas favelas, você não vê aquela realidade, você não vai conseguir pensar aquela realidade de maneira concreta. Aí vira, sabe o quê? Só vai no ano de eleição. E aí o meu grande incômodo. Eu, como favelada, sempre vi políticos entrarem e saírem da maré só em ano de eleição. Aí o que acontece? O cara chega com a mala de dinheiro. Tira foto com a criança e vai embora. E aí, meu amor? Chega com a mala de dinheiro na mão. O que a gente na favela olha? Caraca, esse é o único momento que eu vou ver esse cara. Então vou comer o dinheiro dele, vou comer o churrasco dele, vou fazer... vou cobrir a quadra, e pega tudo, porque a pessoa da favela sabe que não vai ver aquele político nunca mais. Então, o debate que a gente vem trazendo com o campo de esquerda, com o campo progressista você não deve julgar a quem tá na favela e tem fome e come o churrasco do político. Você não pode se igualar a esse político. E o que você vai fazer? Tu coma o churrasco, meu amor. Come o churrasco, mas vote em quem vai voltar pra favela. Então é isso, porque no final das contas, muita gente fala, eu não vou porque eu não tenho mala de dinheiro pra entregar e... Meu querido, a elite, né, esse campo de uma classe média alta, ela também opera muito por esse do toma lá da cá. E ninguém critica. Agora, porque o favelado, aquele que tá na favela, comeu um churrasco, quer falar, o problema é que tu comeu o churrasco do político. Não! A gente tem que mudar e inverter essa lógica. É a gente entender que, óbvio, uma pessoa que está dentro da favela, ela precisa garantir que o debate que ela tem, que é difícil, que é acesso à creche, acesso a saneamento básico, acesso à moradia, acesso a coisas mais elementares possíveis, ela não vai resolver só naquele dia da eleição. Ela vai ter que resolver com um trabalho contínuo, com pessoas que politicamente são engajadas com aquele espaço. Então, nesse sentido, é como a gente tenta fazer a política diferenciada. Então, por exemplo, eu estou aqui em Itaboraí, tive boa parte dos meus votos aqui em Itaboraí. E estou aqui ouvindo as pessoas, vendo as demandas. Porque eu não quero estar em Itaboraí só em ano de eleição. Então, eu estou aqui quando não é um ano de eleição. Pelo contrário, já fui eleita. Então, eu acho que essa perspectiva ela precisa mudar. E eu acho que a esquerda, ela tem se popularizado, só para vocês terem uma ideia, a título de informação, o lançamento do primeiro congresso do PSOL, da história do PSOL, foi na Praça do Parque União, na Maré, comigo e Marielle falando, vem cá esquerda, pisa aqui na favela e vamos trabalhar política juntos. Bom. E a questão religiosa? Porque é onde a direita entra. Exatamente. Bem, e a igreja tá na favela. A igreja tá em todo lugar. Muitas igrejas, inclusive. Qual é o problema do campo progressista, da esquerda, entrar na religião, dialogar com esses religiosos?
Bom, a gente precisa lembrar da perspectiva de esquerda também pós-ditadura militar, que foi o campo do catolicismo que trazia basicamente a teologia da libertação, que era toda na perspectiva de superação da miséria, da extrema pobreza. E a gente tem um crescimento exorbitante do protestantismo, né? Então, o que entra em jogo é a teologia da prosperidade. E a gente, o campo de esquerda não soube dialogar de maneira concreta. Então, o que a gente tem? Cada vez mais, no cotidiano da favela e periferia, sendo o pastor fazendo um papel fundamental, que é acolher aquela pessoa que tem fome, aquela pessoa, né? Ai, pastor, tô sem uma... Faz um trabalho social. Que tem fome, que precisa de um acolhimento espiritual. Coisa que a esquerda nunca trabalhou. Então sempre ficou naquela coisa, se tem fome, você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Aí a pessoa morre até sem aprender a pescar, porque morreu de fome. Então esse é um debate que a gente tem trazido. Comprar vara pra pescar, né, gente? Exatamente, ainda tem que comprar vara. Então, esse debate a gente tem feito concretamente. No campo das igrejas evangélicas que acabam, que crescem cada vez mais, a gente tem debates que são feitos basicamente com pastores pontuais. Então a gente tem na Igreja Batista, por exemplo, o pastor Henrique Vieira, que é do nosso partido e hoje ele é deputado federal. Então a gente tem dialogado com os evangélicos também de uma outra perspectiva de pensamento crítico a partir desse lugar. Então eu acho que falta muito, tá? Não conseguimos chegar concretamente na filigrama desse debate religioso, mas a gente está entendendo também que o caminho está sendo traçado. Em especial quando você fala da popularização, porque se vai estar na favela, vai ver a igreja quadrangular, todas as outras igrejas ali naquele cotidiano. Na minha casa, na minha rua, por exemplo, minha casa na Maré, tem uma igreja do lado. Então, esse é o debate que a gente precisa fazer com prioridade, para que a gente dialogue, não numa perspectiva de qual é a religião que você precisa seguir, que você precisa ter, mas entender a religião faz parte da vida das pessoas. Faz parte, muitas vezes, fala a mesma língua, só que fala o mesmo assunto, só que não tá falando a mesma língua. Exatamente. A gente tá falando do social. E também eu acho que tem as fake news, né? Diante de olhar para a esquerda, a esquerda, campo progressista, tá querendo que seu filho vire viado, tá colocando um monte de coisas que não é a perspectiva da esquerda. A perspectiva da esquerda é que a pessoa possa ser livre e que ela, sim, ela própria tem que ter os desígnios da vida dela. E no ponto de vista teleológico, enfim, da religião, ela tem um livre-arbítrio também. Então a gente caminha por esse caminho e entendendo que se a gente pensar o Jesus Cristo, é o Jesus Cristo que foi pobre, que estava lá junto com as pessoas que mais sofrem, que estava lá junto com a prostituta, gente. Não. Esse é o Jesus Cristo. Então a gente não pode discriminar as pessoas diante das escolhas que as pessoas fazem com o seu livre-arbítrio. Pelo contrário. Então a gente tenta trazer esse debate de maneira concreta. Então o pastor Henrique Vieira tem ajudado a gente fazer esse debate constantemente. Aqui também a gente tem algumas parcerias com igrejas pontuais que é bem bacana, das igrejas católicas também, e do povo de axé. A gente tem muito diálogo também com as religiões de matriz africana, porque é central. E hoje é quem de fato está sofrendo aí com o racismo religioso. Tem mãe e pai de santo apanhando, tendo que quebrar os seus objetos sagrados. Então, o que a gente pensa em termos de religião é que as pessoas possam ser livres para proferirem a fé que desejam. Aí, seja no axé, seja no amém, seja em qualquer tipo de religião. Vocês já perceberam que a Renata é combativa, e o mandato dela é assim. Ela foi protagonista muitas vezes de embates calorosa na BR, né? Ela não deita na BR. Não deita na BR. Não tolerarei. A gente vai falar disso daqui a pouco também. Você consegue ter algum ponto convergente com esses deputados? Vou citar nome não, que você já sabe. Você consegue ou não? É só na pancada ali, não tem diálogo. Então, um cafezinho depois do embate ali no parlamento?
Não, tem alguns deputados, assim, que são de campos conservadores, que eu dialogo, tenho muito Tem respeito. como? Tem como, funciona. Que eu dialogo, tenho muito respeito, e que nunca fizeram falas que tentaram me agredir, ou tentaram descredibilizar a minha atuação, ou que foram racistas, ou machistas, ou misóginos. Então, deputados e deputadas que são do campo conservador, que sempre me respeitaram, esses eu tenho diálogo. Agora, os outros que não me respeitam, que tentam ferir a minha honra, que tentam inviabilizar e colocar sobre mim, por exemplo, pecha de defensora de criminoso, pechas que são fake news, né? Eu realmente tenho maior dificuldade. Não dá pra tomar um cafezinho. Mas não tomo cafezinho. Renata. Mas ali no plenário, eu dialogo com todo mundo. Se eu tiver que dialogar com a pessoa que eu não considero a mais afável comigo, eu vou dialogar naquilo que o parlamento tem que ter de centralidade. O parlamento é o lugar de parlar, é o lugar de falar, é o lugar das trocas das ideias que são diferentes entre si. Então, eu procuro fazer isso, mas, obviamente, com as pessoas que passaram uma linha de ofensa comigo, eu falo o necessário, digamos assim. O que você ia falar, E Sérgio? como é que é conviver no seu local de trabalho, né? Com pessoas que ferem a sua personalidade, te agridem. A terapia tá em dia? Porque matar um leão por dia, né? Gente, você sabe que eu não faço terapia? Menina, ó. Vou te, É por isso que vou eu te vou pro indicar minha samba. terapeuta. É por isso que eu vou pro samba. Ó. Eu vou dançar, eu vou rir, eu vou ficar com meus amigos, com as pessoas que me amam, que eu amo. Então, assim, eu acho que, claro, tô brincando, e aí me perdoe os terapeutas, os Precisa não ser psicólogos, cancelada, pelo amor de Deus. psiquiatras, não. Eu acho que esse é um trabalho sério e importante. Só que eu já tentei uma vez, mas tenho dificuldade mesmo, assim. Eu acho que quando a gente libera todas as nossas emoções, né, digamos assim, e você mexe com isso na terapia, eu ainda não consegui lidar bem com isso. Então, talvez eu precise. É sinal que eu tenho precisa, então, hein? certeza que eu preciso de terapeutas, de terapia, mas ainda rolou um bloqueio. Talvez eu possa ter 1 milhão de explicações, né? E como é que a menina preta da favela, que sempre falou que se você tem um problema psicológico, isso daí para com isso, isso é Frescura, frescura. Seus problemas sempre foram minimizados. Sempre foram minimizados, sempre não era um problema. E talvez nesse lugar também de muita exigência, cara, você tem que estar forte, tem que estar atuante, tem que estar... A gente veste uma casca que só o terapeuta vai saber retirar. Então eu acho que eu não tô preparada para um terapeuta retirar a minha casca. Pra poupar o terapeuta, né? E como é que a Vai Renata chega em procurar o casa terapeuta. depois de um dia no parlamento, com aqueles embates fervorosos? Como é que ela chega em casa? Xoxa, capenga, anêmica, manca, frágil, consistente, vai pro samba. Eu chego em casa exausta. Imagino. Na verdade, depois de um embate no plenário, eu já saio com a minha energia, assim, completamente... Falo assim, cara, como é adoecedor esse espaço. Eu já saio com a minha energia lá embaixo, mas eu falo assim, respira, bebe uma água, chego em casa derrotada, né? Meu marido que o diga. Imagina. A derrota que eu chego em casa. Mas, assim, eu acho que tem uma função. Tá ali não é à toa. Eu não estou angariando ser uma política profissional. Eu cheguei na política a partir do assassinato da Marielle Franco. Então eu tenho algo a fazer dentro desses espaços que historicamente foram negados para nós. Mulheres pretas de favela, periferia, LGBTs quem é mais. Então eu sei que eu tenho uma função. Eu sei que eu tenho uma missão. Aí você fala, isso é racional? Não sei se é racional. Estou falando aqui da nossa terapeuta que a gente não consegue ir. Mas eu acho que essa é uma missão ancestral. Eu entendo a importância desse tipo de debate, de embate até no plenário, no parlamento. Agora, isso também não inflama um pouco a sociedade? Aumenta o fla-flu aqui fora? Sem dúvida. Eu acho que a sociedade ela recebe isso. Porque tem gente Primeiro, morrendo com isso. claro. Matando um ou Não. outro. E o debate, quando você tenta desumanizar uma pessoa, né? Quando você tenta diminuí-la pelo que ela é, pelo que ela sente, pelo que ela deseja, pela fé que ela professa, pelos amores que ela tem,
pelo local de moradia dela, pela cor da pele dela, isso inflama na sociedade também a naturalização da violência contra pessoas com esse perfil. Então, eu acho que a Alerj e todas as casas legislativas são reflexos da nossa sociedade. Claro que ali o debate é mais acalorado, muitas vezes chega num nível deplorável, que eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha quando os debates eles chegam a um nível rasteiro e que as pessoas olham para ali e dizem, nossa, isso é a casa do povo? É nisso que se transformou o voto que eu dei? Então, assim, eu fico envergonhada com muitas vezes as situações que ocorrem na Alerj, mas eu não posso me calar, né? Eu não me vejo, eu sei que eu estou ali para ser a voz também e para ecoar a voz de pessoas que não estão ali, de pessoas que nunca tiveram na Alerj, que não sonham ou não têm a possibilidade de ser alguém que possa falar algo e ter visibilidade em cima daquilo que falou. Então eu também sei que inflama a sociedade, mas eu sei que eu também preciso dizer as coisas que eu digo. E você diz, vou pegar um exemplo aqui, em 2019, você foi à ONU denunciar o então governador Wilson Witzel. Exatamente. Parece pelo genocídio da juventude negra. E parece... Eu só tinha 3 meses de mandato. E você estava sozinha, lógico, tinha o seu apoio ideológico ali, né? Os políticos com a mesma ideologia sua contra o governador do estado. E depois parece que o jogo virou, né? Virou, né? Porque o governador do estado aproveitou a pandemia para roubar a população, superfaturou respiradores que não chegaram para salvar a vida dos mais de 70 mil pessoas do estado do Rio de Janeiro que morreram. Então é muito evidente, eu lembro do governador, ex-governador, ex-juiz, quebrando a placa de Marielle. E aquilo dali é tentativa de assassinar uma reputação, uma memória. Alguém que foi morta pela milícia do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Isso não pode ser naturalizado. Debochar de uma causa toda, né? De todo um exatamente, discurso. a matar de novo, né? Exato. É matar de novo. Além de debochar de uma causa, de debochar de uma luta, eu penso na família, debochar de uma mãe. Exatamente, debochar de uma gente. filha. Porque você não precisa gostar da Marielle. Ninguém tá aqui pedindo pra gostar da Marielle. Ou de qualquer outra pessoa que seja. Mas a pessoa foi assassinada pelo trabalho que ela fazia em defesa de gente pobre. Em defesa de gente preta, de gente LGBT, de gente favelada, de mulheres, entendeu? E ela é assassinada. E aí você ri da morte de uma pessoa. Por favor, eu acho que não tem limite. E mais que isso, tentar inviabilizar a memória de uma pessoa quebrando uma placa. Então, o mesmo ex-governador, ex-juiz que quebrou a placa de Marielle ao lado dos seus parceiros... foi o que tentou também interromper o meu mandato quando eu tinha 3 meses de mandato. Por quê? Porque eu denunciei ele pra ONU e pra OEA, né? Porque ele dizia que tinha que mirar e atirar na cabecinha. Só pra vocês terem uma ideia, mirar e atirar na cabecinha, até em países de guerra, é crime de guerra. Então aqui a gente não tem supostamente uma guerra instaurada da forma que os organismos internacionais veem uma guerra. Mas é evidente que ter um governador dizendo que você pode atirar de um helicóptero que não tem uma plataforma fixa, isso chancela um discurso e também, atirar e matar quem se mexer, você está dando ok pro genocídio. Então foi por isso que eu denunciei ele para a ONU e para a OEA, e no dia seguinte ele pediu a cassação do meu mandato com a sua base de governo. Claro, não foi ele que, quero cassação, mas ele estava num evento público, um evento com policiais, e inclusive disse que aquela deputada vai ser cassada. Quem foi caçado foi ele. Não deu muito certo. Você viu que a deputada falou algumas vezes da Marielle, ela foi chefe de gabinete, né, da Marielle, e já fazem 5 anos e 9 meses desde aquele 14 de março. Você logicamente deve acompanhar tudo que for possível da investigação, né? A gente tem esperança, lógico, de ver, mas você acha que a gente ainda vai ver quem foi o mandante desse crime? Eu acho que precisamos saber quem mandou matar a Marielle, porque isso tem a ver com a nossa democracia. Isso tem a ver com a possibilidade de qualquer um de nós andar na rua e não ser a próxima vítima. Isso tem a ver com a necessidade de o poder público
o governo brasileiro demonstrar que sim, eu não quero que nenhuma pessoa seja assassinada, mas o assassinato de uma pessoa com os requintes que foi o assassinato de Marielle, que é óbvio que foi planejado. É porque essa que questão... é óbvio que alguém mandou matar. Sim. Porque, assim, dizer que ninguém mandou matar, gente, pelo amor de Deus. A gente tinha ali um escritório do crime, tudo organizado para que ela fosse morta. Então, alguém mandou fazer isso. Quem foi essa pessoa que mandou? Imagino que quando a gente achar a resposta sobre isso, cairão políticos do estado do Rio de Janeiro, que está do Brasil. Isso destrói a possibilidade, porque a gente viu o quanto que milícia e crime tá muito engajado com o poder político. Milícia é crime. Milícia é crime e é política. Então, nesse sentido, é central a gente olhar o quanto que desvendar o assassinato de Marielle Franco, quem mandou matar Marielle Franco, é também a gente desvendar os poderes no estado do Rio de Janeiro, feito por políticos. Na sua campanha, você teve que aumentar sua segurança pessoal. Você não fazia campanha em área de milícia e também não divulgava agenda, né? Teve alguma ameaça específica ou você já... Logicamente você se torna na mira depois do que aconteceu com Marielle. Mandatos como o seu já fica na mira de criminosos como esse. Foram várias as ameaças. Tiveram ameaças diretas? Diretas. No primeiro momento, quando eu fui eleita, lá em 2018, no dia seguinte, todas as minhas redes sociais já estavam todas com fake news. E eles invadiram as minhas redes sociais com esses bots, esses robôs, né, que as Big Techs tentam esconder e fingem que não existe. Eles invadiram minhas redes sociais. Então, no dia seguinte, a gente tinha ido para o segundo... havia um segundo turno eleitoral presidenciável em 2018. E eu fui eleita, obviamente, no primeiro turno, porque não tem segundo turno, para cargos de deputado e deputada. Mas minhas redes foram invadidas e ali já tinha ameaças. Isso eu não tinha tomado posse como deputada, tá? Então, nossa, isso em 2018. Aí eu já tiro uma concepção pra mim, assim. Eu já fiz um compromisso comigo. Não vou morrer. Não vão me matar. Você sabe que eu entrevistei... E aí, o que a gente fez? Rapidamente, a gente já orientou uma perspectiva de segurança para que eu pudesse assumir o mandato, né? Porque a minha perspectiva era assim, gente, olha só o tamanho do problema que a gente está aqui. Eu não posso assumir um mandato sem segurança. Então, já assumindo o mandato ali em 2019, o que a gente pede é carro blindado, é segurança. Claro, as outras deputadas, nem todas pediram as mesmas coisas que eu pedi, mas vocês entendam a especificidade que tinha, que tem a minha relação com a Marielle e o tempo que a gente viveu juntas. Então, hoje é isso tudo. Eu tenho um esquema de segurança, eu não vou na padaria sozinha. É um preço muito alto. Vale a pena, Renata? Muito caro. Eu não sei se racionalmente é que eu tô pessoalmente, sabe? Como pessoa. Porque pela luta, pela causa, lógico que vale a pena. Você não é sozinha, você carrega uma luta. Agora, por você, pela pessoa Renata Souza. Eu acho que é um preço muito alto que eu tenho que pagar. Eu abri mão da minha liberdade pra fazer isso. Da minha liberdade. Porque eu entro quando uma mulher negra, assim como eu, é assassinada. Então, eu já sabia dos desafios que seria isso. Mas não imaginava que a sequência de ameaças continuariam. Então, em 2020, quando eu fui candidata a prefeita do Rio de Janeiro, o endereço da minha casa foi divulgado nas redes de ódio. Então, tem disso também, né? E aí a gente vê a omissão e a negligência do poder público e do próprio sistema de justiça. Eu denunciei que as minhas redes, que teve várias ameaças com o endereço da minha casa, com o meu telefone, com a minha foto. E eu lembro que a desembargadora falou, mas você é uma pessoa pública. Eu falei, o público é o endereço do meu gabinete, o telefone. Mas da minha casa, com esse tipo de ameaça, você acha que tem que ficar nas redes sociais? Que loucura. Não, foi em grupos de síndicos do Rio de Janeiro inteiro. Foi um negócio assim, Então eu já tive que me mudar 2 vezes. Então, assim, não é simples. Não é simples. A gente tem uma política do ódio, do medo, que tenta inviabilizar e interromper pessoas que, com o nosso perfil, chegam nos espaços de poder. Mas é isso, vale a pena? Eu não sei se vale a pena
para Renata egoísta e individual e que vai olhar para o próprio umbigo. Mas eu tenho certeza que vale a pena por toda a luta que a gente consegue trazer e todos os temas que a gente consegue pautar. Porque eu tenho certeza que a vida de pessoas que foram presas equivocadamente no reconhecimento fotográfico foi destruída. Destruída, não volta. Alguém que entrou dentro do sistema carcerário não volta. Então, estar ali, tô dando um exemplo, tá? Porque eu acho que é um trabalho fundamental. Estar ali questionando isso, eu já sei que eu mexo com a vida de muitas pessoas. Entendeu? Ter conseguido um projeto de lei, a Lei Ágata, que garante investigação em casos de assassinato de criança e adolescente, foi uma vitória. Prioridade de investigação, foi uma vitória. O caso Henri foi o caso descoberto porque foram por causa da nossa lei que dava prioridade. Isso dá um gás, né? Mostra porque... Não, vê que faz sentido. Que faz sentido, né? Não é à toa, porque assim, é óbvio, no caso Henri, outras crianças pretas pobres que estão morrendo na favela, essa lei não está sendo respeitada com prioridade de investigação. Mas que bom que eu tô lá para cobrar, para que ela seja. Então eu entro na ONU, na OEA de novo, para dizer que essa lei não está sendo respeitada, com as crianças pretas pobres faveladas. Então, eu acho que tem aí um caldo de luta pela vida. E isso eu não vou abrir mão. Muito bom. Renata, Thiago, só um instante. Com tudo isso que você falou, eu lembrei muito da entrevista que nós fizemos com o secretário de Desenvolvimento Social, o Marcos Araújo, que falou dessa coisa do poder, da solidão do poder, né? É possível ter amigos sendo a deputada mais votada do Rio de Janeiro, tendo toda essa pecha pejorativa, negativa com você? O poder é solitário? Eu acho que quem se deslumbra com poder fica solitário. Porque, na verdade, os meus amigos e minhas amigas continuam sendo as mesmas pessoas. Né? Claro que... Da Maré, né? Da Maré. Não, eu tava brincando que essa semana eu fui pro samba, eu liguei pra Marilúcia, minha amiga da Maré, falei, Marilúcia, vamos pro samba. E em cima da hora, porque é óbvio, eu não consigo planejar ir pro samba. Sim. Então, em cima da hora, ela falou assim, vou. E foi uma noite maravilhosa. E eu tinha acabado de receber mais uma enxurrada de racismo. Então... dá um quentinho. Olha só, o Jefferson já tá você veio, né? Então, exatamente. faz toda a diferença. O Jefferson já tá querendo me enforcar ali por causa do programa que já passou todos os limites, mas eu tenho que falar sobre isso. Eu entrevistei o Jean Willis, se eu não me engano, em 2010. Logo depois que ele foi eleito a primeira vez. Certo. Eu acho que ele foi a cobaia de todas as fake news. Foi. Né? Acho que começou ali. Sim. Como está hoje essa máquina de fake news de tudo começou ali. E agora a gente tem o agravante da tecnologia que avançou. Você denunciou o caso de racismo algorítmico. Não tem muito a ver com isso, mas a gente está falando de tecnologia. O caso de meninos, adolescentes que usaram o rosto de meninas, inteligência artificial para produzir um corpo nu daquelas meninas, aquilo. Como que o seu mandato, como que a política pode fazer e tem que fazer logo algo para regulamentar a questão da inteligência artificial, da tecnologia que é usada para o crime. Exatamente. Eu acho que você deu um exemplo ótimo do Jean Willis, porque mamadeira de piroca as pessoas acreditam até hoje. Em 2010 ele já falava que era ameaçado. Hoje. Ele era ameaçado em 2010 porque ele queria mudar a Bíblia. Exatamente. Olha que loucura. Então, assim, essas são fake news que as big techs, as grandes empresas, deixaram rolar. Então, a tentativa de destoar a imagem de uma pessoa com mensagens que não são verdadeiras, né? As grandes big techs, elas se desresponsabilizam daquilo. Então, virou um ambiente fértil para criminosos. Para criminosos que usam as fake news, para criminosos que usam toda a discórdia, por exemplo, para cometer pedofilia ali. Sim, sim. E aquelas pessoas são protegidas, aqueles perfis são protegidos pelas big techs. Então, esse virou um ambiente profícuo, virou um ambiente fértil para que crimes não sejam investigados. Então, nesse sentido, eu acho que desde a inteligência artificial, que de artificial não tem nada, tem alguém programando aquela inteligência, tem alguém... Não tem nada de artificial. Ela é programada. Ela é programada por seres humanos. Por seres humanos que também têm as suas subjetividades, que podem ser racistas, machistas, LGBTfóbicos, pode criminalizar a pobreza.
Então, são seres humanos que fazem essas máquinas. E que, portanto, a gente não pode achar que essas inteligências artificiais têm a verdade absoluta. Não dá pra gente achar isso. Então, esse é o grande perigo. Esse é um debate no mundo, tá? Estados Unidos está debatendo, a Europa está debatendo, que precisa de cada país está querendo fazer uma regulação em cima disso. No Brasil, onde a gente teve impacto nas eleições, teve impacto na vida do Jean. Jean teve que sair do país. Teve que sair do país com as fake news. Na vida da Manuela Dávila. A própria Marielle Franco, que foi... eu, quando denunciei a plataforma, dizendo, Você olha sofreu só... racismo ali, eu né? sofri racismo. Não, entraram na rede de Discord e começaram a chamar aquela macaca, volta pro zoológico e tantos outros xingamentos que eu tenho até vergonha de dizer. Então, virou um ambiente fértil para circular fake news e que, a partir dessas fake news, imagens de políticos que têm uma tradição progressista seja completamente limada a partir de mentiras, a partir de fake news. Então, eu acho que hoje o grande debate, inclusive estou fazendo esse debate na própria CPI do reconhecimento fotográfico, porque já estão usando o reconhecimento facial para aprender, querem utilizar a inteligência artificial para aprender pessoas, que vai repetir a mesma coisa se a gente não tiver uma regulação. A gente precisa falar sobre isso. Isso é um tema que o mundo inteiro está falando. Só que no Brasil teve um revés muito grande das grandes empresas de tecnologia, que foi, inclusive, desacreditar o projeto, a CPI das fake news, que tentou mudar a opinião pública sobre aquilo. Forma. Então você está vendo que nós estamos reféns das grandes empresas de tecnologia, que tem todos os nossos dados, que sabe que todos os seus gostos, porque você colocou lá o seu nome, seu sobrenome, você botou o local que você mora, a sua idade, então ele já pula dali e consegue fazer um diagnóstico sobre a sua vida. Então nós estamos expostos, qualquer um de nós estamos expostos. Eu uso redes sociais, eu procuro fazer uma utilização cada vez mais orgânica, né? Claro, você impulsiona seus conteúdos? Dificilmente. A gente só em época de campanha que a gente impulsiona, mas no cotidiano a gente não impulsiona conteúdos, justamente para ter uma relação mais orgânica a partir das redes sociais. Mas isso não é fácil, né? Inclusive o racismo algorítmico entrega muito menos o que eu posto em termos de políticas públicas que eu estou fazendo do que qualquer outra polêmica. Então, também tem aí, né? Então, várias polêmicas, já surgiram várias fake news com relação ao meu nome também, impulsionadas por essas redes. Então, estragaram a imagem do Jean. Quererem estragar a minha imagem ou a imagem de qualquer outra pessoa é fácil. Estraga a vida da pessoa de tal forma. Um comentário que me deixa mais abismado é que tentam modificar essa coisa da CPI da fake news, da luta contra a fake news, como censura. E olha, quem sofreu mais com a censura foi a esquerda, na ditadura. Como é que vai querer censurar alguma coisa? Não, é uma desinformação, na verdade. Quando você diz que quer regular as Big Techs, é justamente para que um garoto não chegue lá e bote imagens de meninas e simule que ela está num corpo de uma mulher nua. Porque acabou com a vida dessas meninas, né? O estrago psicológico, social, acabou com a vida dessas meninas. E aí você vê os meninos que fizeram isso são criminosos. E aí você vai trazer como? Vai fazer que debate? Então você só criminaliza quem usou a ferramenta, mas você não responsabiliza a ferramenta que deixa que essas coisas sejam criadas? Porque é isso, é a mesma coisa de eu te dar uma arma na mão. Toma a sua arma, meu amor, mas o uso que tu vai fazer da tua arma, o problema é seu. E é uma arma, né? E é uma arma. Toma a sua arma, eu não tô te obrigando a apertar o gatilho, essa é a ferramenta que você tem. Você pode matar e você pode não matar. Então é a mesma coisa. Bom, tinha muito mais coisa pra falar, só que o papo foi muito bom, a gente vai ter que marcar outro. Vamos marcar outro, estou à disposição. Antes de terminar, a gente vai pro nosso boletim aleatório, que o Sérgio vai trazer pra gente umas 2 notícias das mais aleatórias que saiu na mídia.
Um planeta anão, batizado de Ceres, pode ter vida ou condições para isso. O pequeno planeta é relativamente próximo à Terra e a descoberta anima os cientistas. Renata, você acredita que pode ter vida em outro planeta? Cara, eu acredito em tudo, né? Posso te dizer, depois de tudo que eu já vi, eu posso acreditar em tudo, porque no final das contas, a gente não tá sozinho nessa tão grande, terra. A gente não tá sozinho nesse mundo mesmo, eu tenho certeza. Esses seres, né? Esse planeta anão que o Sérgio falou, pode ser habitado. Você mandaria alguém pra lá pra colonizar? A gente trabalha Quem? com isso. Você quer citar nomes? Dá dicas, pelo menos. Não, se eu fosse mandar pra habitar, gente, desculpa, mas eu quero pensar, porque se a planeta Terra explodir, porque a gente tá trabalhando o meio ambiente de maneira equivocada, a gente tá explodindo, a gente tá detonando o nosso planeta, é claro que se eu ver um outro planeta, eu vou mandar gente boa pra habitar de novo outros planetas. Eu não vou mandar gente ruim. Pelo amor de Deus, foi uma querida. Daria o ex-presidente para um planeta assim, bem distante, gente. Bem distante, claro. Próxima Mas vez. não para se procriar, por favor. Não quero que procrie esse DNA. Bom, pois é. Próxima notícia, Sérgio. O programa A Fazenda amarga a pior audiência desde a sua estreia na Record, em 2009. Segundo o levantamento de audiência, a média da atração é de 5,6 pontos. Você participaria de um reality show? Gente, acho que sim. A Fazenda ou Big Brother? Você acha que seria uma das primeiras eliminadas, sairia como campeã? Campeão. Tá, mas você... Eu sou super mediadora de conflitos. Olha! A pessoa que fala A pessoa que gera... Ó, a pessoa que briga beça no plenário. Essa é boa. Eu me considero uma mediadora de Tá, conflitos. você seria da Fazenda, que é mais... ou você seria do Big Brother, que é mais tranquilo, digamos assim? Ai, gente, olha, eu acho que eu seria do Big Brother. Porque não tem que cuidar de bicho na fazenda. É isso. O Big Brother trabalha menos, em É tese. muito trabalhoso a fazenda, eu acho meio trabalhoso. Capinar quintal da Record? Para com isso. Ai, namorado. Mas imagina você que já sai com a cabeça quente do plenário, que duraria algumas horas, imagina conviver com Não, tá briga no pessoas... plenário, vai brigar na Como fazenda. você sabe quem dentro de uma casa, sem poder sair? Meu Deus do céu, eu piro. É só falar, não tolerarei. Não tolerarei. Não, eu acho que numa casa confinada, eu acho que os seres humanos têm ideias incríveis, né? E aí bota confinado todo mundo. Boninho, você... Nossa cabeça. Boninho, você não sabe o que você tá perdendo, hein? Fica a dica. Gente, eu conversei com Renata Souza, adorei o papo. Renata. Obrigada, Thiago. Vamos junto. Muito bom, Sérgio, obrigado. Gente, imagina um BBB só de políticos. De Uau, esquerdas e eu ia direitas. Nossa, isso é bom, Ia ser hein? babado, hein? Olha aí, fica a dica, ideia, hein? Gente, já pensou? Que loucura. Vamos, né? Perder um dia, vai pagar até pay-per-view pra ver isso. Tchau, gente, até a próxima.